A gente já parou para pensar de onde vêm os nomes das cidades? Muitas vezes, a história que todo mundo conta não é bem a história real. Hoje, a gente vai bancar o detetive para desvendar a verdadeira origem de Porto Grande, um município lá no coração do Amapá. E olha, a história de verdade é bem mais interessante que o mito. Hoje em dia, falar de Porto Grande é falar de abacaxi. A cidade é a maior produtora do estado e ser a terra do abacaxi é um baita orgulho local. Essa força toda da agricultura é celebrada todo ano no famoso Festival do Abacaxi, que é um evento que realmente une a comunidade. Mas por trás dessa fama doce e vibrante, existe uma história de origem bem mais antiga, uma história que está totalmente ligada aos rios da região. E aí fica a pergunta, né? Será que essa explicação que a gente encontra nos guias turísticos e que todo mundo repete por lá é a correta? Ou será que a origem do nome acabou se perdendo com o tempo e foi trocada por uma história, digamos, mais conveniente? Bom, para começar nossa investigação, primeiro a gente precisa entender quais são essas versões populares. Basicamente, existem duas histórias principais que quase todo morador da região já ouviu falar. De um lado, tem a teoria da colônia agrícola do Matapi. A ideia é que a colônia prosperou tanto, mas tanto, que o movimento de barcos para levar a produção era gigante, transformando o lugar num porto grande. Do outro lado, uma história mais simples, a de que tinha uma mercearia muito famosa, um armazém, chamado Porto Grande, e o nome acabou pegando. As duas parecem fazer sentido, né? E o mais curioso é que essas versões não são só um disse-me-disse. Elas acabaram se tornando a história oficial, aparecendo em documentos e portais do governo. Com o tempo, viraram parte da memória da cidade. É aqui que o nosso trabalho de detetive começa de verdade. Porque para uma história ser real, ela precisa fazer sentido na linha do tempo. E quando a gente vai conferir os fatos, as datas simplesmente não fecham. Então, vamos lá, vamos cruzar as informações e colocar os eventos em ordem para ver o que de fato aconteceu e quando aconteceu. Olha bem para essa cronologia, porque é aqui que o mito cai por terra. A ocupação da área começou lá nos anos 20, com os seringueiros, eles sim os verdadeiros pioneiros. Em 1933, o lugar já era uma comunidade formada, com famílias, com vida. E a colônia agrícola, que supostamente deu o nome ao lugar, ela só foi criada em 1949, décadas depois. O nome Porto Grande já era usado há muito tempo, tanto que virou distrito oficial em 1951. Então, a conclusão é bem simples, na verdade. Como que a colônia agrícola ou a tal mercearia poderiam dar nome a um lugar que já existia e já se chamava assim décadas antes de elas sequer serem criadas? A matemática não fecha. As histórias populares estão fora da ordem do tempo. Ok, se os documentos oficiais contam uma história pela metade, onde a gente encontra a verdade? A resposta está na história oral. É aqui que a pesquisa do historiador encontra a memória viva. Ouvir a voz dos pioneiros, dos seus descendentes, não é só um jeito de resgatar o passado. É dar voz a quem de fato construiu aquele lugar. É o que a gente chama de história vista de baixo, que muitas vezes desafia a versão oficial. E essa história, contada de boca em boca, nos leva diretamente aos verdadeiros fundadores, os seringueiros e extrativistas que desbravaram a região. Para a gente entender de onde veio o nome, a gente tem que entender a geografia que moldou tudo por lá. A vida em Porto Grande sempre foi ditada pelos rios. De um lado tem o Matapi, que é um rio mais estreito. Do outro, o gigante e poderoso rio Araguari. E essa rede de rios não era só paisagem, não. Era a estrada, era o sustento, era o que conectava Porto Grande com os grandes ciclos econômicos da Amazônia, desde a época da borracha até hoje. A história de verdade é muito mais pé no chão, mais lógica, porque nasceu da necessidade do dia a dia. A jornada dos pioneiros seringueiros, como as famílias do Cabo Ribeiro e do Joaquim Paraense, começou lá no rio Matapi. Ali eles tinham um ponto de apoio, que era basicamente um porto pequeno. Conforme eles foram explorando a região atrás de borracha, eles chegaram até o imenso rio Araguari. Ali, eles precisavam de um novo ponto, um porto maior, mais estratégico para o comércio. O nome foi intuitivo. Em comparação com o Porto Pequeno que ficou para trás, esse novo lugar só podia ser o Porto Grande. E essa citação aqui resume tudo de forma brilhante. O nome não foi uma invenção, nem uma homenagem. Foi uma descrição que nasceu da experiência, da necessidade e da própria geografia do lugar. Simples, direto e, principalmente, real. No final das contas, entender a origem do nome é entender a própria alma de Porto Grande e como a experiência desse povo formou a identidade da cidade. Então, fica bem claro, né? O nome de Porto Grande não foi um presente do governo, nem o resultado de uma loja que fez sucesso muito tempo depois. Ele não foi imposto de cima para baixo,
Muito pelo contrário, o nome Porto Grande brotou da terra, da água, da jornada diária de trabalhadores que muitas vezes nem entraram para a história oficial. É um legado orgânico, construído de baixo para cima, pela voz e pela ação de quem realmente fundou o lugar. Hoje, quando a gente olha para a orla de Porto Grande, a gente vê muito mais do que só uma cidade. A gente vê o legado daquela jornada pioneira. O nome que conta uma história de coragem e da conexão profunda desse povo com os seus rios. E essa conexão continua viva, não só no comércio, mas na vida dos moradores e nos balneários que aproveitam a biodiversidade local, atraindo visitantes para conhecer essa natureza que um dia guiou os primeiros seringueiros. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final. A verdadeira história de Porto Grande foi resgatada porque a memória do seu povo foi ouvida, e isso nos faz perguntar: quantas outras cidades e vilarejos por esse Brasil afora não têm uma história secreta, uma verdade que não está nos livros, mas que continua viva na voz dos mais velhos, só esperando alguém para escutar?